Bom dia, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do desafio Eclesiastes. Sabemos que ficamos um tempo sem fazer conteúdo aqui, desde semana passada eu decidi interromper um pouco a gravação de vídeos e a transmissão de conhecimento para que eu pudesse também dar conta de alguns projetos pessoais. Eu estava terminando a leitura de O Germinal, de Émile Zola, um romance de 500 páginas, então eu tinha que focar um pouco na leitura, mas agora eu decidi retornar. Nós concluímos o desafio Provérbios no mês de julho e interrompemos a semana passada, e agora nessa segunda semana de agosto eu decidi continuar com aquilo que Salomão escreveu, a obra que é atribuída, e nós entendemos que sim, de fato foi Salomão que escreveu, com a sua obra Eclesiastes. E o título deste vídeo é A Vida Não É Tão Simples Assim. E ao longo de toda essa aula nós iremos desenvolver esse entendimento de que, sim, Provérbios, nós vemos que a vida é um pouco mais simples no sentido de, se nós fazemos algo positivo, nós teremos a colher aquilo que é positivo, que é fruto das nossas ações de virtude, de caráter. Vemos em Eclesiastes agora um Salomão mais sábio, ou talvez experiente, uma pessoa que percebeu que ainda que pessoas boas façam coisas boas nessa terra, nós estamos sujeitos a também passar por dificuldades. Nós iremos ver que, ao olhar debaixo do sol, aquilo que está sem vistas à eternidade, muitas vezes não faz sentido. É tudo vaidade, é tudo vão, é tudo rével, aquilo que é uma bolha de sabão, que não tem consistência em si mesmo. Então, a partir deste momento, nós iremos dar início, portanto, ao capítulo 1 do livro de Eclesiastes. Eu espero que você possa entrar comigo e ter o coração sensível para aquilo que já está escrito, que é inspirado pelo Espírito Santo e que certamente tem muito a nos ensinar no dia de hoje, desde que nós recebamos a palavra, a semente, como uma terra fértil, para assim frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Comecemos, portanto, do versículo 1 do capítulo 1 de Eclesiastes. São estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. Vamos parar por aqui. O sábio, neste caso, nós percebemos e entendemos que é o próprio Salomão, tá? Outras versões trazem, essas são as palavras do pregador, em hebraico, Kohelet, a pessoa que entre a assembleia, entre o Kahal, entre o grupo, o ajuntamento religioso, o ajuntamento, nesse caso israelita, né, de pessoas que se dedicavam a estudar a Torá, a lei judaica. Este era aquele que tinha a incumbência, a responsabilidade de estar à frente e trazer uma palavra. É como se fosse um pregador nos dias de hoje. Então, Salomão, nós temos que é, de fato, ele que o escreve, porque ele diz aqui que ele era filho de Davi e rei em Jerusalém. Em Reis vai falar que Salomão escreveu diversos provérbios, diversos cânticos, que não estão todos presentes na Bíblia, porque a quantidade que ele escreveu vai além daquilo que foi entendido que era inspirado pelo Espírito Santo, que deveria estar contido no cânon sagrado. Então nós vemos que é Salomão que escreveu, ele era esse sábio, esse pregador, a pessoa que trazia palavra de sabedoria. Aliás, é importante a gente pensar e entender que Eclesiastes está dentro deste gênero textual de sabedoria, da literatura bíblica de sabedoria. Se nós vemos que Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio enquadram aquilo que é conhecido como a Torá, o Pentateuco, a instrução, a lei judaica, os livros subsequentes, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas e Crônicas, se enquadram, Esdras e Neemias e Esther enquadram os livros históricos. Agora nós entramos nos livros sapienciais, ou a literatura de sabedoria. Aquilo que diferencia a literatura de sapiencial, por exemplo, Provérbios, Eclesiastes, Salmos também estamos realizando, eu também pretendo continuar o desafio de Salmos. Jó também, que tem uma tônica semelhante a Eclesiastes, de que a vida não é tão simples assim, do sofrimento que todos nós estamos sujeitos a passar. Aquilo que caracteriza é realmente a sabedoria prática do dia a dia. Se a Torá nos mostra aquilo que deve ser feito ou não, segundo a antiga aliança, os livros históricos mostram o desenvolvimento, o desenrolar desta aliança, do povo da aliança, do pacto, com essa relação com o próprio Deus da aliança. A literatura profética, Isaías, Jeremias, Ezequiel, apontam aquilo que o povo está deixando de agir, a quebra da aliança, a restauração, a renovação, o apontamento futuro, o reino escatológico do Senhor. Tudo isso, o que diferencia, portanto, a literatura sapiencial é que isso tem a ver com o nosso cotidiano. Provérbios é um livro interessante porque nós podemos entender a nossa palavra tem um poder de vida ou morte. É importante nós cuidarmos daquilo que nós falamos, a importância do esforço diligente e tudo aquilo que nós vemos todo o mês
passado, de julho. Agora percebemos que o livro de Eclesiastes também está dentro da literatura sapiencial, porque tem a ver com isso, com ditados e máximas de sabedoria. Todavia, é algo mais realista no sentido de enxergar a realidade sem nenhum filtro, tentando ver ao lado positivo, mas na verdade é entender que o ser humano caído, sem perspectiva de eternidade, ele não tem esperança. É uma pessoa que faz as coisas apenas visando esta terra que é passageira. É vaidade, uma coisa vã, é uma coisa sem sentido, uma ilusão, como nós iremos ver no decorrer deste capítulo. Versículo 2 está escrito: é ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer, veja, isto nunca aconteceu no mundo? Não, tudo já aconteceu antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro também não vai lembrar delas. Só dentro dessa perícope, dessa passagem, esse recorte, aqui a gente já poderia trazer assuntos, conteúdos para toda uma vida, para ser estudada. Salomão vai mostrar aqui que a vida, sem, mais uma vez, olhar para fora do nosso prisma materialista, para fora daquilo que nós podemos ver, é uma vida ilusória, uma vida que não faz sentido. É interessante e a gente pode fazer esse paralelo entre uma vida que é cíclica e uma vida que tem um fim em si mesma. Muitas religiões, ou talvez muitas cosmovisões, visões de mundo, tendem a ver a realidade como um ciclo, uma coisa que começa e amanhã volta a mesma coisa. Talvez Salomão pode parecer isso, mas como assim uma pessoa que é bíblica, uma pessoa que é inspirada pelo Espírito Santo, está apresentando um caráter de uma pessoa que não entende a história como um fim, culminando no reino do Senhor. É porque aqui Salomão não está apresentando toda a sua escritura, todo o entendimento de que esta realidade caída não pode subsistir em si mesma. Nós não podemos ser como as pessoas cuja a vida é uma ilusão, cuja vida é apenas um desenrolar. Eu acordo de manhã, trabalho, durmo e tudo de novo, como naquilo que Robert Kiyosaki, em Pai Rico, Pai Pobre, escreve como a corrida dos ratos, uma coisa que não sai, que apenas é a mesmice, né? Mas Salomão vai mostrar que não, a nossa vida não pode ser isso. Nós precisamos ter um fim, precisamos ter um telos. A perspectiva bíblica não é uma perspectiva cíclica, mas uma perspectiva teleológica, cujo telos, que em grego significa final, é a nossa principal finalidade, a existência. A existência, Sartre, o filósofo, vai dizer, né, vai dizer que a existência precede a essência. Todavia, ao olhar bíblico, nós percebemos que na verdade não. Primeiro, nós nascemos no sentido de Deus nos conhecer antes da fundação do mundo, como Paulo fala em Efésios, para que assim nós possamos existir. Portanto, em Deus, nossa identidade é fundamentada, nosso caráter é alicerçado, e nele nós podemos de fato entender que nós temos uma vida, nós temos uma essência que é pautada à luz do Evangelho, à luz daquilo que está escrito. Salomão, portanto, aqui traça um quadro negativo, um quadro pessimista daquelas pessoas que apenas veem a vida aqui, apenas veem aquilo que elas estão fazendo aqui, onde os rios, a água vai para o mesmo lugar, onde não há nada novo debaixo do sol, como também outras versões mais antigas trazem, tudo é a mesma coisa. E enquanto eu pensava para aquilo que eu iria trazer para a aula de hoje, eu também lembrava aquilo que Howard Marks, um grande investidor, falou em sua aula da FinClass, uma plataforma de investimentos, onde ele vai falar que a vida sim é cíclica, no sentido de ele entender os ciclos do mercado. Então, existe um ciclo de euforia, então as pessoas tendem a comprar muitas ações, e depois existe uma crise e as pessoas tendem a vender e o mercado cair, e esse ciclo novamente
volta. E talvez aquilo que Salomão está falando 2000 anos antes do mercado financeiro atual, ele já estava traçando esta teoria dos ciclos de mercado, que Howard Marks afirmava, de que não há nada novo debaixo do sol. Uma vez que nós entendemos aquilo que já está consolidado no passado, nós já podemos também entender aquilo que já está realizado, sendo realizado no presente e também será futuro. É uma frase também que está muito consolidada aqui: aqueles que não entenderam o passado estão fadados a repeti-lo. Aquelas pessoas que não aprenderam a lição da história, de que nós, como seres humanos, podemos ser as pessoas mais virtuosas, como Madre Teresa de Calcutá, como Gandhi, como Martin Luther King, pessoas que deram a sua vida como Jesus, pessoas que deram a sua vida para que outros pudessem ser beneficiados com o sacrifício, ou também, a partir da luz da história, também podemos aprender que o ser humano, quando se deixa levar pelas suas paixões, ele pode fazer as coisas mais, as piores atrocidades, desde Hitler, desde Stalin, Mussolini, pessoas que permitiram com que esta maldade caída do ser humano levasse suas paixões para fazer aquilo que é mal. Portanto, à luz da história, Salomão nos ensina que não há nada de novo debaixo do sol. Todavia, quando nós colocamos nosso olhar para aquilo que está além do sol, para aquilo que transcende a matéria, que é o próprio Deus, então nós teremos um sentido, um significado para a nossa vida. Viktor Frankl, um grande estudioso na área da mente humana, que era um judeu que ficou no campo de concentração nazista, vai escrever um livro sobre isso, sobre Em Busca de um Sentido. De nós, seres humanos, aquilo que nos dota a capacidade de atribuir sentido para a nossa vida é o que nos diferencia como seres vivos. Uma ameba, uma bactéria, um cachorro não podem pensar por si mesmos. Eles não têm consciências. A vida de um cachorro, de um gato, é aquilo que eles estão vendo agora. Então é uma vida instantânea. Mas nós podemos projetar o futuro, podemos pensar sobre o presente, podemos, de fato, atribuir sentido, podemos colocar um propósito. E, na verdade, o propósito já está colocado, que é o próprio Deus que colocou em nós o propósito de irmos para a sua vida, como nós iremos ver ao longo de todo este livro de Eclesiastes. Portanto, que nós possamos entender, à luz de Eclesiastes, que a vida só encontra um sentido para correr dessa corrida, esse ciclo que não tem fim, quando nós colocamos o nosso coração em Deus. Aurélio Agostinho de Hipona, um grande pensador da igreja, fala que o Senhor nos fez para Ele e nós só iremos encontrar descanso quando o nosso coração está depositado nele. Todo este trabalho que não tem fim, toda esta ilusão que Salomão traça nesse primeiro capítulo de Eclesiastes, só encontra um fim quando nós colocamos o nosso coração no próprio Deus, para que assim nós possamos descansar. Nossa vida só encontra descanso em Deus. E assim, de fato, também só encontra um propósito nele. Continuemos com o versículo 12. Eu, o sábio Salomão, fui rei de Israel em Jerusalém e resolvi examinar e estudar tudo que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu? Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. Eu pensei assim, eu me tornei um grande homem, muito mais sábio do que todos que governaram Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é a sabedoria e o que é o conhecimento. Assim, procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimento ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre. Uau! Um dos estudos que eu também realizo é sobre as diferentes culturas que existem no mundo, né? E uma tradição milenar que existe é o budismo, dentro da tradição oriental. E de acordo com os ensinamentos do budismo, o grande mal da sociedade é aquilo que eles chamam de Maya, que é a ilusão, que é o entendimento incorreto da realidade. E uma vez que nós entendemos de forma errônea a realidade, nós tendemos a projetar os nossos desejos e o nosso sofrimento vem a partir destes desejos. É claro que eu não estou fazendo aqui uma combinação entre budismo e aquilo que está escrito no Evangelho, mas eu estou podendo trazer também que mesmo outras cosmovisões, mesmo outras realidades, visões de mundo, também percebem aquilo que Salomão também havia entendido, de que é uma ilusão. A vida fora dos planos de Deus é uma vida ilusória,
é uma vida onde nós apenas fazemos para saciar nossos próprios desejos, nossa própria vontade. E aquilo que nós fazemos agora não faz sentido, porque nós não estamos colocando um propósito eterno para a nossa existência. Este é o cenário que Salomão traça aqui, um cenário pessimista, mais uma vez, mas um cenário de uma pessoa sábia. A história fala em Reis que Salomão era o homem mais rico e sábio que existiu, porque quando o Senhor aparece a ele, após ele fazer um sacrifício, um holocausto, o Senhor oferece a Salomão aquilo que ele podia oferecer, pergunta a Salomão aquilo que ele desejava. E Salomão, que quebra todas as outras histórias de pessoas que tinham um encontro talvez com um gênio, como Aladim, por exemplo, que tinham 3 desejos e que muitas vezes o desejo que as pessoas faziam quando um gênio da lâmpada aparecia era um desejo mesquinho, um desejo de ter mais dinheiro, de ter mais influência e fama. Mas Salomão já demonstrava o seu coração sábio e entendeu que se nós percebemos em nós a falta de sabedoria, eu vou pedir para aquele que é mais sábio do que eu a sua sabedoria, para que eu possa, de fato, viver de acordo com ele. Então Salomão quebrou este ciclo ao entender que uma vida sábia passa, primeiramente, do pressuposto de entender que falta em si mesmo a sabedoria. Não é isso que Sócrates falava? Só sei o que nada sei. O sábio, realmente, é a pessoa que percebe em si a falta de sabedoria, para que ele possa se achegar à fonte de sabedoria. É isso que nós falamos no mês passado, em Provérbios, de que o desejo de receber a sabedoria de Deus é o primeiro passo. O temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, se achegar ao Senhor, entregar o seu caminho a Ele, a reverência, a piedade, a humildade, são pré-requisitos, a característica principal da vida sábia. E é assim que nós concluímos a primeira aula do dia de hoje, segunda-feira, dia 10 de agosto. Eu espero que você possa ter sido ajudado com esse vídeo, aprendendo que Salomão em Eclesiastes 1 vai nos apontar um cenário triste, pessimista, mas que ao decorrer ao longo de todo esse desafio, nós iremos entender que existe um fim maior para a nossa existência. Se você curtiu, não esquece de curtir. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar, se inscrever no meu canal do YouTube e compartilhar, para que mais vidas possam ser alcançadas por essa mensagem. Tenha um bom dia. Até a próxima.